Muito bem, pessoal, continuando então nossos estudos de estado de necessidade, tenho que fazer agora uma pergunta a vocês. Furto famélico é crime? Professor, o que é o furto famélico? É quando alguém pratica um furto em razão da extrema fome, em razão de uma extrema necessidade alimentícia. Ou seja, ele entra no supermercado, ele vê alguma comida e subtrai, pratica o furto daquela comida para que ele possa se alimentar. Pessoal, tranquilo, furto famélico não é crime. Por que não é crime, sendo que é chamado de furto? Porque a conduta que o agente pratica é uma conduta de subtração de coisa alheia móvel. Então configura sim o fato típico do artigo 155, mas a ilicitude será excluída em razão do estado de necessidade. Olha aqui na tela. Furto famélico é crime? Fome. O que é a fome? É uma necessidade vital da pessoa. Então nós vamos ponderar aqui os valores. Patrimônio de um lado, o furto não é um crime contra o patrimônio, e do outro lado, a vida da pessoa. Então ela está sacrificando este bem para que possa viver. Essa é uma perfeita situação de estado de necessidade. Necessidade vital não se confunde com dificuldades econômicas ou miserabilidade. Cuidado, porque a prova pode dizer, sujeito extremamente pobre entrou no supermercado e subtraiu R$200 de picanha. Ele agiu acobertado pelo estado de necessidade? Ele agiu acobertado aí em razão do furto famélico? Não, pessoal. O fato do sujeito ser pobre, até mesmo miserável, não significa que ele passe fome. Então essa excludente de ilicitude, esse estado de necessidade, nessa situação de furto famélico, será atribuída àquela pessoa que passa fome, aquela pessoa que precisa subtrair para sobreviver. Esse sim será o furto famélico. Este sim estará excluído pelo estado de necessidade. Beleza? Outra coisa importante, não vamos confundir furto famélico com o princípio da insignificância. É possível, a depender da situação, que um furto famélico configure sim um princípio da insignificância. Vamos supor que alguém que está em situação de fome absoluta ingressa num supermercado e subtrai um pacote de biscoitos. Professor, a pessoa ia morrer se não pegasse aquele pacote de biscoito. Tudo bem, é um furto famélico, vai ter a sua ilicitude excluída pelo estado de necessidade. Entretanto, a gente pode dizer também que essa pessoa sequer praticou fato típico. Por quê? Porque a gente analisa lá na tipicidade, que é um elemento do fato típico, a gente vai analisar a tipicidade formal, que foi realizada, e a tipicidade material, que neste caso não foi realizada. Logo, é possível que um furto famélico venha a configurar simultaneamente uma excludente de ilicitude pelo estado de necessidade, bem como uma atipicidade material da conduta. Beleza? Beleza. Cuidado, não é todo furto famélico que configura o princípio da insignificância. Vamos supor agora que um sujeito morrendo de fome, o cara está passando mal de fome. Ele está andando e, de repente, ele olha um restaurante de sushi, cheio de salmão ali. Uma peça de salmão custa R$150, R$200. Ele olha aquele peixe, ele olha aquele salmão rosinha, ele fala, quer saber? Se eu não comer aquilo ali, eu vou morrer. Então ele subtrai aquele salmão e come. A gente pode dizer que houve princípio da insignificância nesse caso? Nada disso. R$200 de peixe ali não é insignificante. Ele praticou o fato típico do furto, mas esse fato típico que ele praticou não é ilícito. Será lícito em razão do estado de necessidade. Beleza? Então cuidado, porque o furto famélico eventualmente pode ser simultaneamente um estado de necessidade e uma atipicidade material da coisa, princípio da insignificância, atipicidade material da conduta. Entretanto, é possível que haja um fato típico, só que mesmo assim a gente consegue aplicar o furto famélico pelo estado de necessidade. Beleza? Muito bem, vamos em frente. Vamos lá. A gente vai falar agora, pessoal, sobre algumas espécies de estado de necessidade, tá bom? Vamos lá. Primeira, estado de necessidade próprio e estado de necessidade de terceiro.
A gente já falou sobre isso daqui, não tem dificuldade. É possível ambos. Ou seja, o agente ele pode agir em estado de necessidade próprio, quando ele visa proteger bem jurídico próprio, e ele pode agir em estado de necessidade terceiro, quando ele visa proteger bem jurídico alheio. Tranquilo? Tranquilo. Essa daqui não tem qualquer dificuldade em relação a essa classificação. Outra situação. Estado de necessidade recíproco. Seria um estado de necessidade contra outro estado de necessidade. Vem comigo. É possível isso aqui acontecer? É possível a existência de um estado de necessidade recíproco? Duas pessoas agindo simultaneamente em estado de necessidade? Claro que é. Claro que é. É o caso de duas pessoas no avião disputando o mesmo paraquedas. É o caso de duas pessoas dentro de um navio disputando o único colete salva-vidas que tem naquele navio que está afundando. Então é perfeitamente possível a gente falar em estado de necessidade recíproco. Um estado de necessidade real versus contra um estado de necessidade real. Cuidado. Porque lá na legítima defesa isso não é possível. A gente vai falar sobre isso. Enquanto o estado de necessidade recíproco é possível, a legítima defesa real não é possível a gente falar em reciprocidade. Ou seja, uma legítima defesa real contra outra legítima defesa real. Mas a gente vai chegar lá mais pra frente. Muito bem, então, ok, vamos botar aqui um ok bem grande. É perfeitamente possível um estado de necessidade recíproco. Estado de necessidade real e estado de necessidade putativo. Bem, o estado de necessidade real, pessoal, nada mais é do que esse estado de necessidade que a gente está falando o tempo todo, do artigo 24 do Código Penal. É quando a pessoa age em efetivo estado de necessidade e já trouxemos diversos exemplos. A pergunta agora é possível haver estado de necessidade putativo? Para a gente lembrar, o que é putativo? É algo imaginário, é algo da cabeça da pessoa. É possível, portanto, haver o estado de necessidade putativo? Sim, é possível. Vamos pegar aqui a situação, olha, você, daqui a pouco aprovado em concurso público, você vai estar navegando na sua lancha em alto mar, tá bom? Curtindo ali, já foi aprovado, né? Fazendo aquele churrasquinho na lancha. E enquanto você está lá, dirigindo a sua lancha em alto mar, você repara que tem uma outra lancha em alto mar. E que as pessoas daquela lancha, elas estão nadando em alto mar. E enquanto elas estão nadando, você vê um tubarão vindo em direção a elas. Você fala, caramba, aquele tubarão vai morder, vai matar, vai comer essas pessoas, eu tenho que salvá-las. Elas estão diante de um perigo atual. Eu vou agir em estado de necessidade de terceiro, eu posso fazer isso. Legal, claro, você é concursado, você conhece os códigos, você conhece os artigos, conhece tudo. Então o que você faz? Você pega a sua lancha, acelera a lancha, passa por cima do tubarão e destrói o tubarão. Tá bom? A hélice da sua lancha mata ali, quebra o tubarão todo. Muito bem. Após fazer isso, após destruir aquele tubarão, você olha em volta e aí você se dá conta que, na verdade, aquele tubarão era um tubarão de mentira. Aquilo ali nada mais era do que a filmagem para um filme. E você acaba de causar um prejuízo milionário em razão da destruição daquele tubarão, que nada mais era do que um robô. Reparem, você agiu em estado de necessidade putativo. Você, na sua cabeça, você estava salvando aquelas pessoas de um perigo atual. Logo, você está acobertado por essa discriminante putativa? Você está acobertado pelo estado de necessidade putativo? Está. Professor, quer dizer que esse sujeito não vai responder por crime? Não, não vai responder. Ele pode ser responsabilizado civilmente pelo dano gerado, milionário, aquele tubarão, robô tubarão que ele matou, que ele destruiu? Pode. Civilmente sim. Mas penalmente ele não pode ser responsabilizado pelo crime de dano. Eventualmente, se ao passar pela lancha ele acaba gerando uma lesão corporal culposa em alguém, ele não pode ser responsabilizado por essas ações, porque ele estava acobertado pelo estado de necessidade putativo. E aqui, pessoal, vai um detalhe importantíssimo,
que vocês precisam ter ideia, ter a noção. O estado de necessidade real, qual que é a natureza jurídica? Tranquila, tranquila. A natureza jurídica é uma excludente de ilicitude. Não é isso? Claro, é o que a gente está falando aqui. É o estado de necessidade que a gente está falando. E o estado de necessidade putativo? Ele é uma excludente de ilicitude, pessoal? Não. Isso é uma matéria que a gente vê na teoria do erro. A gente não vai aprofundar agora. Mas eu só quero que vocês tenham ideia, tenham a noção de que sempre que nós estivermos falando das discriminantes putativas, ou seja, dessas excludentes de ilicitude putativas, nunca serão excludentes de ilicitude. As discriminantes putativas, a legítima defesa putativa, estado de necessidade putativa, exercício regular do direito putativo, estrito cumprimento do dever legal putativo, nunca serão excludentes de ilicitude. Elas podem excluir, a depender da situação, o fato típico, ou elas podem vir a excluir a culpabilidade. Tá bom? Então cuidado, porque no estado de necessidade putativo, de fato, o agente não vai responder pelo crime. Ele está isento de pena. Mas isso não quer dizer que o estado de necessidade putativo é uma excludente de ilicitude, porque não é. A depender da situação, será uma excludente de fato típico ou uma excludente de culpabilidade. Tá bom? Que são os outros elementos do crime, ó. Fato típico, ilícito e culpável. As discriminantes putativas podem excluir o fato típico ou a culpabilidade. E o estado de necessidade real, as excludentes de ilicitude reais, vão excluir a ilicitude. Beleza? Vamos limpar a bagunça? Que tem coisa para eu mostrar para vocês aí embaixo. Aqui as discriminantes putativas. Então, no artigo 20, parágrafo 1º, é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. E na sequência a gente tem a culpa imprópria. Mas reparem, se de fato aquele tubarão fosse verdadeiro, a ação do agente teria sido legítima, ele estava salvando as pessoas. Mas, como o tubarão era de mentira, como ele teve uma falsa percepção da realidade, ele acaba praticando um ato que na verdade não era um estado de necessidade, mas vai ser um estado de necessidade putativo, que é possível. Beleza? Vamos em frente. Estado de necessidade defensivo e estado de necessidade agressivo. Outra classificação que a doutrina traz. O estado de necessidade defensivo é o seguinte: para proteger bem jurídico, o agente atinge bem jurídico que pertence ao próprio causador do perigo. Nesse caso, não há obrigação da reparação de danos. Tá bom? Não há necessidade, não há obrigação de reparação de danos. Vamos supor que você quer salvar uma pessoa que está no incêndio, tá bom? Tem uma pessoa numa casa gritando, tô morrendo queimado aqui dentro, tô morrendo asfixiado aqui dentro. O que você faz para salvar essa pessoa? Você quebra a janela desta pessoa para salvá-la. Reparem, esse vai ser o estado de necessidade defensivo, porque você está atingindo um bem jurídico da própria pessoa que está sob risco. Ou seja, para proteger um bem jurídico dela, você acaba sacrificando um bem dela. Simples assim. Esse vai ser chamado estado de necessidade defensivo. Vamos ler de novo, para ficar claro? Para proteger o bem jurídico, o agente atinge bem jurídico que pertence ao próprio causador do perigo. Não há obrigação de reparação de danos. Beleza? E o estado de necessidade agressivo? Para proteger bem jurídico, o agente atinge bem jurídico de terceiro inocente. Isto é, de pessoa que não causou a situação de perigo. O agente deve reparar o dano ao terceiro inocente, sendo cabível ação regressiva. Vamos entender isso daqui? Lembra aquela situação que eu falei para vocês da ilha? Que eu estou na ilha e de repente eu vejo uma tempestade vindo? Quem causou esse risco da tempestade, esse perigo? Deus. Não tem uma pessoa que criou esse risco. Então, na verdade, a partir do momento que eu subtraio uma lancha que está naquela ilha para me salvar dessa enchente, para me salvar desse furacão, eu estou agindo em estado de necessidade agressivo, porque eu estou atingindo um bem jurídico, eu estou subtraindo um patrimônio de uma pessoa que nada tem a ver com a criação daquele risco. Esse é o estado de necessidade agressivo.
Outra situação, vamos supor agora que um malucão, tá bom? Um malucão, tô na ilha ainda, tá? Tô na ilha, tá bonitinha lá a ilha, é uma ilha bem pequena. Moram 3 pessoas na ilha, eu e 2 outras pessoas. Um deles ficou maluco na ilha, tá bom? Um deles ficou maluco e taca fogo na ilha inteira. Conseguiu gasolina e tudo, mas tacou fogo na ilha inteira. A gente tá lá prestes a morrer queimado todo mundo. O que eu faço? Esse aqui foi o que tacou fogo, né? Eu vou e subtraio a lancha deste outro agente. Dessa outra, de um terceiro inocente. Ele não tinha nada a ver com essa criação de perigo, com esse risco que foi criado, com esse perigo que foi criado. Então, eu tenho o agente A, vamos desenhar aqui, olha. Eu tenho o A, que criou a situação de risco. Eu tenho B, que sou eu, tá bom? Vou botar aqui eu. E eu tenho C, que é o terceiro inocente. Quem criou o risco? A. E eu subtraio a lancha de C para me salvar. Estado de necessidade agressivo. Acaba que essa lancha depois é destruída, na hora que eu estou fugindo, acabo fugindo, mas a lancha fica toda destruída, gera danos na lancha. E aí? Eu devo reparar C pelos danos causados? Sim. Eu vou ter que reparar C. Porque C não foi o criador do perigo. Então eu tenho que reparar os danos causados a C, mas cabe ação regressiva. Então, diante desses danos que eu devo a C, que eu vou pagar a C, eu posso agir regressivamente em relação a A. E aí eu vou acionar a A para falar, olha amigão, aquele dano que eu paguei para C, agora você vai pagar para mim, porque foi você que criou o risco, foi você que tacou fogo na ilha. Tranquilo? Estado de necessidade, então, agressivo. Tá aí a definição para vocês. Muito bem, muito bem. Vamos nessa. Espécies de estado de necessidade, continuando, e aqui a parada fica um pouco mais complexa. Não muito, tá bom? Não são muitas provas que cobram estado de necessidade justificante e estado de necessidade exculpante. Na verdade, essa é basicamente a última classificação que a gente tem que ver dentro do estado de necessidade. Só que é um tema que tem sido cobrado em prova, tá bom? Em algumas provas. Então a gente tem que entender essa diferença. O que é um estado de necessidade justificante, o que seria um estado de necessidade exculpante. Bota aí na tela. Vamos lá. O estado de necessidade justificante, o bem sacrificado é de valor igual ou inferior ao bem protegido, ao bem ameaçado. E o estado de necessidade exculpante, o bem sacrificado é de valor superior ao bem protegido, ao bem ameaçado. Muito bem. Vamos lá. Pessoal, existem 2 teorias, tá bom? Eu vou falar primeiro da teoria unitária. Vamos pegar a seguinte situação. Quando a gente tem o estado de necessidade, lembra que a gente falou daquele bem que é razoável exigir o sacrifício? Eu falei para vocês, olha, o bem sacrificado, ele tem que ser de valor inferior ou igual ao bem protegido. O bem protegido tem que ser de igual valor ao bem sacrificado ou então de valor superior. Caso contrário, não vai ter estado de necessidade. Olha aqui a situação para a gente entender. Vamos dizer que eu tenho então aqui na teoria unitária, eu tenho o bem sacrificado. Tá bom? Eu tenho o bem sacrificado. Do outro lado, eu tenho o bem protegido. Vamos lá. Vamos supor agora que eu estou protegendo uma vida e sacrificando um bem patrimonial. Tá bom. Qual o valor é maior, pessoal? Qual bem jurídico é mais importante? A vida. Vamos lembrar daquele sinalzinho? Maior, né? Vida é maior que o bem jurídico patrimonial. Muito bem. Vamos supor agora que eu tenho um bem jurídico vida, que eu venho a sacrificar, para proteger outra vida. É o caso lá do navio, que eu mato uma pessoa, ou então deixo ela sem colete salva-vidas para que eu venha me salvar. São bens jurídicos de igual valor.
Não é isso? Mas vamos supor agora que eu venha a sacrificar uma vida para proteger um patrimônio. Ok. Vamos lá. O que o artigo 24 do Código Penal diz pra gente? Ele diz o seguinte: nessas situações, na verdade, as únicas situações que vão configurar o estado de necessidade são essas duas de cima. São as duas de cima. Logo, para que eu esteja diante do estado de necessidade, vem comigo, segundo o Código Penal brasileiro, eu tenho que sacrificar um bem de igual ou inferior valor com a intenção de proteger um bem de valor igual ou superior àquele bem sacrificado. Tranquilo, o artigo 24 deixa isso claro pra gente quando ele fala que determinado bem, quando não for possível sacrificar, quando não for exigido o sacrifício de determinado bem jurídico. Então é isso que o artigo 24 vai falar pra gente. De acordo, portanto, com o nosso Código Penal, somente essas duas situações é que vão configurar o estado de necessidade. E esse estado de necessidade é dado o nome dele de estado de necessidade justificante. Tá bom? Beleza. E essa situação aqui de baixo, o que ela vai ser? Ela não vai ser estado de necessidade. Ela simplesmente vai ser uma causa de diminuição da pena. Lá do artigo 24, parágrafo 2º, que eu acho que está aqui, olha. Artigo 24, parágrafo 2º, bem pequenininho aí embaixo. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Então, se era razoável exigir o sacrifício do bem ameaçado, pessoal, não é razoável você agora sacrificar um patrimônio para proteger uma vida? Não era razoável fazer isso? Só que você faz o oposto. Você simplesmente pega aquela vida, sacrifica aquela vida para proteger um patrimônio. Era razoável exigir da pessoa que não fizesse esse tipo de escolha. Então vem a lei e diz, olha, se por acaso o bem jurídico protegido for de valor inferior ao bem jurídico sacrificado, nesse caso, não há que se falar em estado de necessidade. Isso daí vai ser uma causa de diminuição de pena. Olha que a lei ainda foi boazinha. Aí ela falou, tudo bem. Nesse caso, vamos dar aí uma diminuição da pena. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Imagina uma senhora velhinha cujo apartamento está em chamas. E ao ver aquele apartamento em chamas, ela se lembra que a foto do seu filho, do seu filho, um dia antes dele morrer, está guardada dentro daquele apartamento. E ela fala, eu não vou conseguir viver sem essa foto do meu filho. Eu preciso entrar naquele apartamento. Os bombeiros já estão no local. E seguram essa velhinha e falam, velhinha, desculpa, você não vai entrar nesse apartamento, porque vai ser um risco para a sua vida. Os bombeiros estão cumprindo o dever deles. Não vai entrar aqui no apartamento. Essa velhinha, portanto, diante dessa emoção, diante dessa necessidade de querer ir atrás da foto do seu filho, o que ela faz? Ela agride o policial. O bombeiro, ela começa a agredir o bombeiro, pega seu guarda-chuva, dá uma na cabeça do bombeiro, o bombeiro cai e outras pessoas vêm que tem que segurar ela porque ela estava tentando de toda forma entrar naquele apartamento. Reparem, em razão de uma foto, ela gera lesões corporais em um bombeiro. Ah, professor, era uma foto de um sentimento inestimável para ela, tudo bem, mas ainda assim é uma foto. Então, em razão de uma foto, ela gera lesões corporais num bombeiro. Era razoável exigir dela que sacrificasse aquela foto para não gerar lesões corporais nesse bombeiro. O que ela faz? Ela o agride. Reparem que neste caso, como era razoável exigir o sacrifício daquela foto para que ela não lesionasse o bombeiro, mas ela acaba lesionando o bombeiro, dando mais importância para o bombeiro do que para aquela foto, mais importância para a foto do que para o bombeiro, ela vai responder por essa lesão corporal. Mas
a lei vai dar para ela uma diminuição de pena. Era razoável exigir dela o sacrifício, mas ela não quis sacrificar aquela foto e ela acabou gerando essa lesão corporal no bombeiro. Ela vai ter aí então uma diminuição da pena em razão dessa lesão corporal gerada neste bombeiro. Muito bem, muito bem. Pessoal, qual que é a teoria adotada no nosso Código Penal? A teoria unitária, tá bom? Deixa eu colocar aqui, olha, grifar ela. Esta é a teoria adotada no Código Penal brasileiro. Simples assim. Lembre da teoria unitária. Por que ela é teoria unitária? Porque ela vai dizer só existe um estado de necessidade, que é o estado de necessidade justificante. Esta outra situação aqui embaixo não é estado de necessidade. É uma diminuição de pena, mas não é um estado de necessidade. Já a teoria diferenciadora, vamos fazer o mesmo esquema lá em cima? Olha aqui, o bem sacrificado e eu tenho o bem protegido. Se eu tiver o bem protegido for maior ou igual, e aqui eu tenho um bem protegido que é de menor valor, tá bom? A situação de cima é o quê? Quando o bem protegido for de igual ou maior valor que o bem sacrificado. Eu tenho o estado de necessidade justificante. Ué, professor, igualzinho ao que a gente viu na teoria unitária? Sim, é o estado de necessidade justificante. Só que, para a teoria diferenciadora, esta outra situação, que um bem sacrificado é um bem sacrificado de maior valor com a intenção de proteger um bem de menor valor, a gente vai estar o que a doutrina chama, o que a teoria diferenciadora chama, de estado... Opa, ficou longe. Estado de necessidade exculpante. Exculpante. Beleza? Então é simples, é simples. Basta lembrar que no direito penal brasileiro nós adotamos a teoria unitária e que por isso só há que se falar em estado de necessidade, o estado de necessidade justificante. Se alguém falar em teoria diferenciadora, se alguém falar que no Brasil se aceita a teoria exculpante do estado de necessidade, está errado. Porque o que é considerado teoria exculpante para a doutrina diferenciadora, para nós aqui no Brasil, para a teoria unitária, é simplesmente uma causa de diminuição da pena prevista no artigo 24, parágrafo 2º. Fechou, pessoal? Só isso. Cuidado! O Código Penal brasileiro não adota a teoria diferenciadora, mas o Código Penal militar adota a teoria diferenciadora. Sim, no Código Penal militar será estado de necessidade tanto o estado de necessidade justificante quanto o estado de necessidade exculpante. Pessoal, para ajudar aí, vou deixar uma tabela para vocês, tá bom? Com a diferença entre a teoria diferenciadora e a teoria unitária. Olha só, em que situação eu tenho estado de necessidade justificante? De acordo com a teoria diferenciadora, bem jurídico sacrificado deve ter valor igual ou inferior ao bem jurídico protegido. E em relação à teoria unitária, bem jurídico sacrificado deve ter valor igual ou inferior ao bem jurídico protegido. Ué, professor, são iguais? Sim, o estado de necessidade justificante é a mesma coisa, tanto para a teoria diferenciadora quanto para a teoria unitária. O que vai mudar é a teoria o estado de necessidade exculpante. Olha aqui na outra coluna, olha o estado de necessidade exculpante aqui. Para a teoria diferenciadora, nós vamos ter um bem jurídico sacrificado, pode ter valor superior ao bem jurídico protegido. Todavia, não será considerado causa excludente de ilicitude. Muita atenção nisso daqui, tá? Quando a gente fala no estado de necessidade exculpante, ele será uma causa de exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Quem que adota? Olha o Código Penal Militar, depois deem uma olhada no artigo 39 do Código Penal Militar. Já na teoria unitária, que é adotada pelo Código Penal comum, pelo nosso Código Penal brasileiro, não há que se falar em estado de necessidade exculpante. Na verdade, pessoal, essa coluna, digamos até que ela tem uma falha, porque ela está aqui no topo da coluna dizendo que é estado de necessidade exculpante. Mas esse estado de necessidade exculpante, ele se aplica somente na teoria diferenciadora.
tá bom? Não vai se aplicar na teoria unitária. Não há sequer que se falar em estado de necessidade desculpante aqui, ó, na teoria unitária. Se o bem jurídico sacrificado tiver valor superior ao bem jurídico protegido, não exclui a ilicitude, mas pode diminuir a pena. É o que está no artigo 24, parágrafo 2º. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, atenção nessa diferenciação e lembrando sempre que nós adotamos a teoria unitária. Só vai existir estado de necessidade diante do estado de necessidade justificante, que é o que está previsto no artigo 24, é o estado de necessidade normal, tá bom? Vamos falar assim, é o estado de necessidade previsto no artigo 24, aquele é o estado de necessidade justificante. Fechou? Olha aqui então, para a gente finalizar. Estado de necessidade e erro na execução. Vamos lá. Erro na execução está previsto aonde? No artigo 73 do Código Penal. É o aberratio ictus, também chamado. Vamos supor, eu quero agora proteger aquela criança, de novo, que vai ser atacada pelo cachorro. O que eu faço? Eu taco uma pedra nesse cachorro. Tá bom? É o que eu tenho ali na hora, eu tenho uma pedra grande, eu taco essa pedra no cachorro, mas eu não acerto o cachorro. Eu acabo acertando uma pessoa que não tinha nada a ver com a história. Eu acabo acertando uma pessoa atrás do cachorro. E aí, venho a quebrar a perna dessa pessoa, em razão de eu ter arremessado essa pedra. E aí, pessoal, qual que é a situação que a gente tem? Olha aqui na tela. Tem eu, tá bom? Digamos aqui que eu estou protegendo essa criança. Tem um cachorro aqui e tem uma pessoa atrás. Eu, querendo proteger esta criança, eu atiro uma pedra contra o cachorro, mas eu erro o cachorro e acerto esta pessoa. Pergunta, eu vou responder por essa lesão corporal gerada nesta pessoa, pessoal? Claro que não, porque houve erro na execução. A situação que eu estava buscando aqui era legítima. Era proteger essa criança, era acertar o cachorro. Houve erro na execução, mas eu não vou responder pelas lesões causadas nessa pessoa. Fechou? E ainda, estado de necessidade e concurso de pessoas. Só para a gente lembrar aqui o seguinte, o estado de necessidade, ele se comunica no concurso de pessoas. É difícil a gente ver algum exemplo dessa situação. Os exemplos que a doutrina traz são muito esdrúxulos, mas o fato é que já cai em prova o seguinte entendimento. O estado de necessidade, ele se comunica entre os coautores e os partícipes. Tá bom? É uma circunstância objetiva. Ou seja, 3 ou mais pessoas, 3, 4, 5 pessoas vão praticar um crime. Por alguma razão, uma delas se encontra agindo sob o estado de necessidade, esta circunstância dessa pessoa vai se estender a todas as outras. Todo mundo vai ser beneficiado porque um dos agentes está agindo acobertado pelo estado de necessidade. Beleza? Muito bem, pessoal. Com isso a gente finaliza estado de necessidade, essa importantíssima excludente de ilicitude. Até o próximo bloco.